Você já imaginou a ambição que uniu toda a humanidade em um propósito comum? Em 550 anos antes de Cristo, as vozes falavam uma língua única e construíam sonhando tocar os céus. Qual seria o preço da arrogância humana ao tentar igualar-se ao divino? Vestígios arqueológicos na planície da Mesopotâmia revelam bases de tijolos que sustentavam esperanças colossais. No epicentro da narrativa bíblica, a Torre de Babel simboliza união e ruína simultâneas. A partir de Gênesis capítulo 11, manuscritos do Mar Morto e relatos de Flávio Josefo, vamos mergulhar nesta história. Quando os descendentes de Noé migraram para o Oriente, encontraram solo fértil e materiais abundantes. O clima quente da planície oferecia a argila perfeita, e o aroma de tijolos recém-saídos do forno preenchia o ar. Reunidos em torno de uma nova empreitada, artesãos discutiam a altura e largura das muralhas. Quanto mais alto construirmos, mais nos aproximaremos do firmamento, dizia um líder confiante. Entre as conversas, alguém mencionou tradições antigas dos caldeus, mestres em arquitetura monumental. O tilintar de ferramentas ecoava, enquanto a multidão moldava cada tijolo com fervor. Nos alicerces, ergueu-se uma plataforma ampla, capaz de abrigar milhares em celebrações. Ali, caixas de incenso queimavam, exalando notas doces e resinosas sob o sol escaldante. Os líderes explicavam que a obra seria um farol de glória para as gerações futuras. Flávio Josefo comenta que reis da região enviavam mensageiros para estudar aquela façanha. Com cada metro alcançado, a confiança crescia como as camadas de argila solidificada. Operários entoavam canções ancestrais para pedirem boa fortuna à obra. O som infantil de flautas de madeira misturava-se ao ritmo suave do martelo. A vila próxima enriquecia com comércio. Oleiros fabricavam vasos e comerciantes trocavam especiarias. O tilintar de moedas no bazar era a resposta clara ao impacto econômico daquela construção. Na 11ª geração, líderes religiosos advertiam contra a soberba. Mas a multidão seguia unida, com um único idioma e propósito definido. O arqueólogo moderno contempla degraus inclinados, hoje em ruínas, mas testemunhas de sonho coletivo. Pedaços de escrita cuneiforme confirmam impostos pagos em grãos para alimentar operários. Em uma manhã de vento quente, um escriba alertou: "Temos construído para nós, não para a eternidade." Seu olhar pousava sobre nuvens que pareciam convidar à reflexão silenciosa. Mas pouca atenção foi dada a esse aviso, pois o projeto avançava imponente. Tijolos cor de ocre formavam um mosaico imenso à luz do entardecer. Contam manuscritos que cada camada era selada com betume, criando repetição de texturas. O cheiro adocicado da seiva misturava-se ao barro, trazendo lembranças de jardins longínquos. Em uma tarde, mensageiros chegaram trazendo novas línguas de povos vizinhos. A diversidade cultural foi celebrada, mas trouxe a confusão dos sons e palavras. Operários não mais se entendiam, instruções se perdiam no eco das vozes desconexas. O ritmo do trabalho desacelerou e olhares curiosos passaram a se erguer. Com o progresso interrompido, o silêncio tomou conta da plataforma elevada. O vento soprava entre as colunas, carregando pó e memórias de conversas interrompidas. Os sábios reuniram-se em canto sombreado para interpretar sinais de desunião. Línguas se multiplicaram e cada grupo passou a falar isolado, sem tradução comum. Flávio Josefo descreve que a torre ficou conhecida como confusão pela dispersão linguística. Isto selou o destino. O sonho unificado fragmentou-se em diversidade permanente. A dispersão levou famílias a buscarem novas terras, espalhando-se pela vastidão da terra. Trajando roupas tingidas com cores de argila, cada povo levou consigo memórias e canções. Hoje, arqueólogos encontram cerâmicas variadas que refletem influências de Babel.
Esses fragmentos contam histórias de troca cultural e troca de costumes antigos. Ao visitar o sítio, o viajante sente a brisa que narra eras e vê colinas de entulho transformadas em campo. As pedras gastas revelam inscrições quase apagadas, ecos de línguas extintas. A Torre de Babel permanece símbolo de triunfo e de limitação humana. A lição de humildade atravessa séculos, convidando-nos a reconhecer nossos limites. Como em Babel, no mundo moderno enfrentamos desafios globais que exigem cooperação. A tecnologia une vozes, mas sem empatia, corremos risco de repetir erros antigos. Em nosso cotidiano, podemos aprender a ouvir diferentes perspectivas, construir pontes de diálogo, evita barreiras e fortalece projetos coletivos. Assim como operários de Babel, cada um de nós molda futuros em comunidade. O cheiro de criatividade deve prevalecer sobre o pó da incompreensão. Nas cidades atuais, arranha-céus lembram a ambição de tocar o céu, mas poucos lembram de ouvir. A arquitetura encontra seu auge quando reflete valores humanos, não apenas grandiosidade. Nossa própria torre interna ergue-se em desejos de poder e reconhecimento. Podemos optar por descentralizar o ego e celebrar a diversidade de vozes. Aplicar essa lição hoje significa promover inclusão e diálogo em equipes e famílias. Reconhecer talentos diversos fortalece resultados e gera soluções inovadoras. Quando nos reunimos com um objetivo comum, lembramos de Gênesis capítulo 11. A cooperação respeitosa evita ruínas e preserva legados para gerações futuras. Se desejamos tocar o céu, que o façamos com humildade e em uníssono com o outro. O eco de Babel nos alerta. O verdadeiro alicerce é o entendimento mútuo. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos mistérios bíblicos.